Boa noite, pessoal! Que maravilha! Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Hoje é um dia para lá de especial. Estou com a minha querida amiga, professora, doutora em Educação Matemática, professora titular, já aposentada da UF, que fundou o laboratório de ensino de geometria, fundou o museu no ensino de geometria, a professora, a amiga querida Ana Calef. Ana, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, que enorme satisfação eu tenho aqui. Oi, Matias, olá todo mundo, estou muito feliz de estar com você. Quanto tempo a gente já pensou em fazer uma conversa, hein? Verdade, e a gente nunca conseguiu. Quantas vezes a gente ameaçou e não chegamos lá? Mas hoje, agora a gente acertou em cheio. Hoje vai ser uma maravilha, Ana. Estou muito feliz aqui. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal do chat que chegou. Já tá o João Rodrigo. Ana é um menino muito gente boa, que já acompanha a Matemática Humanista desde o primeiro dia. A Dani Bruno também, ao Valdir, a Fernanda, o Fabrício Hernandes, todo mundo que está chegando aqui já no bate-papo. Hoje agora a gente está só no YouTube, Ana, a gente fazia esse programa sempre simultaneamente em duas plataformas, era no Facebook e também no YouTube. Mas agora a gente vai fazer só no YouTube. A partir desse final de ano, eu presumo que a partir do ano que vem, talvez em algum momento eu retorne a fazer em duas plataformas, mas no momento vai ser só no YouTube. Já tá aqui, olha, Ana, deixa eu mandar uma mensagem para você, já que o Valdir Alves mandou. É um grande prazer ouvir a professora Ana Calef. O Valdir, Ana, só para você saber, ele há muito tempo atrás, olha só que coisa, o Valdir, em um programa, eu estava perguntando quais seriam os temas que ele gostaria de ver no programa da Matemática Humanista ao vivo. E ele falou assim, visualização em geometria. Eu falei, na hora que ele falou isso, eu falei, Ana Calef, demorou um pouco, mas Valdir, olha aí, ó, isso aí o programa fica em tua homenagem aí. Maravilha. Então, Ana, deixa eu falar. Vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, Ana, a Matemática Humanista, essa iniciativa é um programa que começou no YouTube, aí ele foi para o Facebook, ele começou a se espalhar. Hoje ele tem um site que é www.matematicahumanista.com.br e tem também um podcast que semanalmente sempre tem um episódio curtinho em áudio. O pessoal pode ouvir no carro, pode ouvir no celular, conversando sobre coisas de matemática, coisas leves, não é nada pesado, mas uma coisa mais divertida, mais descontraída. Então, ela nasceu, na verdade, de um desejo meu de tentar investigar, Ana, o seguinte. Na verdade, sempre foi, isso é uma coisa que a gente conversou na UF durante muito tempo, sempre foi uma preocupação minha, o fato de que aquilo que a gente acha que a matemática a nossa percepção acerca do que seja matemática acaba sendo muito determinante da nossa forma de abordá-la, seja ensinando-a, no caso do professor, seja aprendendo-a, no caso do estudante também. Então, assim, como a gente entende esse corpo de conhecimento acaba sendo muito importante, né? Então, eu pensei assim, um dos pontos, quando eu pensei em falar de ensino e aprendizagem da geometria, um dos pontos que eu queria trazer era justamente a questão do movimento da matemática moderna. Uma vez que não foi um movimento, na verdade, curricular. Ele transformou-se em um movimento curricular, mas a origem dele era filosófica. Na verdade, foi um grande movimento em torno da filosofia. 1957. Pois é. Formalista da matemática. Começa em 57, num encontro de Roermond, na Suíça, onde o Dieudonné diz para todo mundo, abaixa Euclides. É isso aí. Euclides. E o San Giorgio estava lá.
Hã? Acho que o Oswaldo acho que é uma das pessoas que trouxe para cá, né? Foi. Eu acho, Matias, que a matemática moderna, até hoje, ela tem uma grande influência nos formadores de professores. Sim, sem dúvida. É muito grande. E apesar de, vamos dizer assim, estarmos na terceira geração, depois da matemática moderna, ela ainda é dominante. Eu acho que talvez fosse interessante você pensar em a gente fazer uma conversa só sobre a matemática moderna. Pô, isso é incrível. Já topei. Eu vivi a passagem, né, da matemática tradicional. A axiomática de Euclides eu aprendi quando eu estava no atual terceira série, quer dizer, terceiro ano, ou sétima série do ensino hoje, ensino fundamental. Então, imagine que eu aprendi axiomática naquela época, e o que a gente vê é que depois dos anos 70, as décadas de 1960 a 1980, aqui no Brasil, você vai ter alguns grupos de professores que vão se juntar para ir mais ou menos a favor dessa matemática moderna e, às vezes, contra essa matemática moderna, dela ser trazida para a escola. Sim. Dentro das faculdades, das universidades, isso foi muito dominante. Então, talvez fosse interessante a gente pensar em fazer uma conversa onde a gente pudesse falar um pouco sobre os grupos que foram os principais aqui do Brasil, que foram da Bahia, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Sim. E aqui nós tivemos um grupo muito importante. Então, e eu vivi, quando eu cheguei na UF em 1969, sim, eu convivi com esse grupo. Sim. E nesse grupo tinha o Malbataan, Séries Marques de Moraes, o Bezerra, que tem aquele livrão grossão, sim, jolão, que todos nós estudamos nele. Sim, sim. Então, a gente poderia falar sobre isso. E, atualmente, eu acho que tem uma coisa importante. Tem um menino que foi nosso, Pedro Marins, que você, sim, deve lembrar. Lembro, Pedro Marins. Fez o mestrado agora na Faculdade de Educação, e a dissertação dele foi o Movimento Matemática Moderna e o Centro Educacional. Olha, que beleza. Então, muito legal trazer isso para nós, para o nosso dia a dia, que foi na década de 70. Sim. Pelo menos eu com isso. Convivi com Maria Laura, convivi com Marta Dantas, com Stella Kaufmann. São os precursores do que nós temos hoje. Claro que o Biratã também está nessa, né? Mas o Biratã está com a gente, graças a Deus. E Nilza Bertoni também. Mas, como já foram, a gente poderia falar um pouco sobre isso, né? Pô, seria ótimo. Acho uma ideia maravilhosa. Legal. Já está fechado, já. Por mim, já fechou. Está fechado, né? Ó, não começa a dizer que está fechado muita coisa, não. Tem mais coisa para te falar, viu? Não, maravilha. Tá ótimo, tá show de bola. Para mim vai ser um prazer. Você pensa que eu tô aqui em Macaé? Você pensa que eu tô aqui em Macaé sem fazer nada? Não, de jeito nenhum. Nunca, Ana, você nunca fica sem fazer nada, Ana. Pode estar onde você estiver. Nunca vi você parar. Chega a dar nervoso. Né? Ana, dá nervoso. Muito bom. Olha só. Porque, veja, a matemática moderna teve um impacto em cima da geometria, e eu acho que muito do movimento da educação matemática no Brasil que você fala, na década de 70, no GPEM, o próprio trabalho da Stella, por exemplo, foi muito no sentido de tentar resgatar ou superar uma certa aridez, né, que a matemática moderna pregava em torno da matemática. Tudo muito substantivo, em cima da questão dos conjuntos, a questão do significado deixado de lado, a questão da figura, da imagem, a intuição, era algo que ficava meio que à margem de todo aquele corpo de conhecimento, como algo secundário, como algo menor. Eu acho que isso impregnou, inclusive, a própria percepção da universidade,
que ela tem de educação matemática, quer dizer, aquela visão mais tradicional, dura, que a gente conhece bem, né, da educação matemática. Então, assim, eu achei que seria muito interessante a gente, nesse programa que a gente pode fazer no futuro, entrar particularmente nesse assunto, falar da Marta, falar da Estela, falar do seu trabalho nesses termos, para poder superar esses pontos. Esses pontos me interessam muito, sabe? Eu queria te falar de um professor que eu tive na faculdade que, apesar dele me trazer uma axiomática, e foi a primeira vez que eu vi uma axiomática não euclidiana, sim, foi o Benedito Castrucci. Benedito Castrucci. Ele era de São Paulo, né? E ele me deu aula durante um ano em Campinas. E o Benedito Castrucci, quando ele traz essa primeira axiomática que eu fui conhecer realmente, ele vem mostrar que a possibilidade de se negar um axioma e da negação do axioma a existência de outros espaços, além do euclidiano. E, para mim, isso foi assim, parece, sabe, que tirou um véu da frente do meu olho, sim, porque, para mim, era uma matemática euclidiana arrumadinha, com aqueles axiomas, tudo bonitinho ali, e era uma geometria sem vida. Sim. E o Castrucci vem me mostrar que poderia haver vida dentro da geometria. E, para mim, eu desde então começo a ver a matemática como a linguagem da vida, e a geometria o alfabeto. O alfabeto da matemática. Sim, toda criança precisa fazer a sua alfabetização na geometrização. Para mim, isso é uma coisa tão clara, né? Sim. Eu acho que a gente não pode só pensar que a criança, para ser alfabetizada, ela tem que aprender a ler e escrever bem em português. Sim. Ao ser alfabetizada, ela tem que também ir para a numerização. E aí, dentro dessa numerização, está incluída a ordenação e a seriação numérica. Sim. Parar de achar que quando a criança conta até 100, ela entendeu o que significa, o que é ordenação, o que é uma seriação numérica. Sim. E a criança precisa ter essa noção, as primeiras noções da geometria elementar. Sim. Aí você consegue fazer com que ela esteja um pouco mais alfabetizada, né? E a gente percebe que existe uma cobrança enorme na escola de como a criança segura o lápis, como ela escreve as primeiras letras, como ela tem que desenhar, né? Sim. E a gente não cobra muito do professor de que ele deveria preparar mais essa criança para que ela tivesse apta a realizar os procedimentos de ordenação e numerização. Sim. Inclusive, Ana, essa questão da... Hoje, né? A própria questão da geometria, quando a gente pensa em pensamento, assim, desenvolvimento do pensamento algébrico, isso é uma coisa, inclusive, que a Base Nacional Curricular, eu acho que trouxe um pouco... alguns desses pontos, agora para as séries mais iniciais, a coisa da evolução dos padrões. Então, a questão da seriação e da ordenação, quer dizer, inclusive, assim, em torno de objetos pictóricos. Quer dizer, você pode ter formas geométricas desenvolvendo certos padrões, isso ser uma essência de um pensamento algébrico. Quer dizer, porque eu acho que muita gente que está assistindo agora a gente aqui no chat vê uma certa polarização de álgebra e geometria, de número e geometria, e isso nem historicamente foi não assim. Existe. Mas não existe isso, né? Isso acontece, eu acho que isso também é fruto da matemática moderna. Sim. Né? O que eu percebo, né, que é muito forte, eu acho que você não está sabendo, né? Mas eu andei orientando umas dissertações aí no mestrado de inclusão, diversidade e inclusão da UF, trabalhando com... tem até paralisia cerebral.
E a gente percebeu que crianças que têm alguma necessidade especial, as crianças com 10, 12 anos ainda apresentam dificuldades para no reconhecimento das figuras geométricas mais elementares. Sim. Quadrado, triângulo, né? Elas não conseguem desenhar, elas têm grande dificuldade de geometrização. E outra coisa, elas não reconhecem tamanhos. Objetos, ordenação de tamanhos, e cheguei até a trabalhar com uma menininha de 16 anos, considerada totalmente alfabetizada. Na hora dela contar até 100, ela tem dificuldade. Sim. Então, você já acabou de falar da BNCC, né? E eu vou lembrar para você que já, desde os parâmetros e também do PNAE, dessa parte da alfabetização, né? Sim. A gente precisa potencializar uma aprendizagem significativa dos conceitos elementares. Isso vem dos parâmetros. Você acabou de falar que a gente tem que reconhecer padrões, esse reconhecimento de padrões, principalmente quando você faz uma tabela. Sim, sim. O reconhecimento de padrões numa tabela, daí se diz assim, pô, mas tabela não é desenho, por que eu vou ter que ver uma tabela? Mas na tabela, se você pode desenvolver toda uma fórmula através de uma tabela. E daí, os parâmetros dessa tabela, da fórmula, vão aparecer na tabela. Sim, sem dúvida. Mas nós temos que passar por uma outra coisa, sim, que sempre me deixa apavorada. Tudo isso só vai acontecer se houver o preparo dos professores. Sim. Eu vivenciei a vinda dos parâmetros, depois a do PNAE e agora a BNCC. Essa história da gente ficar velha é horrível, porque a gente vivencia. E daí a gente começa a dizer assim, vai ser tudo de novo? Será que vai ser tudo igual? Né? O processo de aprendizado que os professores vão ter que passar, né? Sim. Esse processo de aprendizado dos professores que vai influenciar as crianças, né? É um processo que tem que ser bem aplicado, inclui práticas que permitem a construção dos conceitos, e não somente a aplicação de técnicas mecânicas, a busca dos padrões e sem significado, tanto no cotidiano do aluno, potencializando o aprendizado desse aluno para numerização e geometrização. Olha, eu acho que uma coisa, os parâmetros começaram, e o BNCC, ele vem para dar uma força muito grande, né? É o uso de malhas quadriculadas, malhas isométricas, uso do jogo plano, uso de outros aparelhos, uso de figuras manipuláveis, né? Nós vamos ter ensino de área muito mais trabalhado com materiais concretos e também com materiais virtuais, né? Eu acho que se o BNCC tiver uma boa preparação dos professores, sim, talvez nós tenhamos mais sucesso do que foram com os parâmetros e que está sendo com o PNAE. Então, vamos ver, né? Ana, vou te falar, a matemática humanista, dentro desse projeto aí, eu sempre me preocupei muito em fazer uma atuação para os estudantes que fazem licenciatura, que estão em formação inicial, para tornarem-se professores de matemática, estudantes que estão ainda na educação básica, e ora também falar com professores. Quer dizer, eu tenho uma grande preocupação, eu compartilho essa sua preocupação de trazer a discussão para a formação de professores, porque eu não consigo ver como sendo questões distintas. Elas estão
dentro de uma mesma dimensão, meio que de retroalimentação. Uma influencia na outra. O que acontece na escola deve influenciar como o professor é formado. Como o professor é formado, vai certamente ser refletido na escola, nas práticas desse professor, né? Então, assim, esse tipo de coisa, por isso que eu acho que, eu volto a falar da forma da gente perceber a matemática, entender a matemática, valorizar a matemática, como isso vai acabar chegando na escola, se acontecer na universidade. Eu acho que a universidade ela é um grande ponto de resistência a esses pontos de sensibilidade que você está chamando a atenção agora do grupo, todo mundo aqui do programa está agora ouvindo você sensibilizar a gente da importância, né, de nós estarmos ligados aos estudantes e a educação básica, o que a base pode trazer. E assim, eu vejo ainda a universidade muito resistente, inclusive não conhece muito a base. Se você chegar e realmente chegar nos cursos de licenciatura, né, nos próprios projetos pedagógicos, você investigar se aqueles pontos que a base estão trazendo, por exemplo, se eles estão sendo trabalhados de alguma maneira, é meio esquisito. Tá certo? Quer dizer, ainda há a base, infelizmente, ela tem uma característica muito substantiva de focar muito na questão do conteúdo matemático em algum momento, e aí eu acho que acaba tornando mais comum a percepção da universidade de que ainda tem que continuar a falar só de conteúdo matemático. Mas a gente está quebrando, aos poucos a gente vai quebrar. Isso que você está falando é importante. Eu acho, Matias, que é muito complicado trazer essa sensibilidade para quem acredita que a matemática é simplesmente uma linguagem ou simplesmente uma ferramenta para a ciência. Se você é de que nós educamos pela matemática e não só educamos para o matemático profissional, isso não ocorre na cabeça dos professores das universidades. Sim. Eu te digo, eu passei 50 anos dentro da UF, 50 anos não, foram 49. Talvez faltou só meio ano para dar 50, mas eu acho que a grande parte da minha vida eu tive ali dentro, e eu olho hoje, digo, o que será que eu deixei? Eu sei que o que eu deixei é aquilo que tocou o coração daqueles que tinham ouvidos para ouvir o que eu falava. E hoje eu percebo que quando eu digo a matemática, vamos educar pela matemática, muita gente já ressoa no coração de muita gente isso que eu falava. Sim. E eu vejo hoje no Facebook, no YouTube, falando aquelas coisas que nós temos falado desde o começo. Sim. Eu acho que eu fui matemática, um dia eu fui matemática, depois eu fui professora de matemática e hoje eu sou educadora matemática, só que eu sou educadora matemática de um outro jeito, Matias. Eu sou educacionista matemática. Tem gente que não gosta dessa minha denominação educacionista matemática, mas eu quero falar isso de novo, porque o educacionista matemático é aquele que acredita que para melhorar um país, ele tem que melhorar a educação. Sim. Para melhorar a educação, como é que você vai melhorar esse país? É você diminuindo a pobreza. E só a educação diminuir a pobreza. Nós estamos cansados de ler sobre isso, cansados de ver sobre isso, mas eu quero falar de Brasil, eu não quero trazer só os exemplos lá de fora. Sim. Hoje a gente já tem uma experiência de Brasil, a gente tem uma experiência da escola brasileira, do que o chão da escola brasileira precisa. Então, quando eu faço materiais de baixo custo, e não só o material virtual, eu estou fazendo material para a escola brasileira. E eu acho que aqui em Macaé, eu estou tendo uma oportunidade única, que eu nunca tive nos meus 50 anos anteriores como profissional, é de chegar na criança no dia a dia
E hoje eu chego na criança numa situação em que eu levo aquilo que eu acredito e vou brincar com essa criança com essas coisas que eu acredito. Eu acho que... Eu já acho que eu já baguncei todo o seu coreto aqui. Não, não bagunçou nada. Eu tô achando lindo o que você está falando. Tudo. Maravilhoso. Olha, você sabe que eu ganhei uma sala, né? Sim. Da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Educação. Eles me deram uma sala pequenininha, 80 metros quadrados. Conhece uma sala assim? Olha só. A gente só conhece na UF desse tamanho, né? Ganhei essa sala. Essa sala permite que os materiais tenham uma visibilidade, então passam todos os professores que são da cidade universitária na porta dessa sala, e essa sala eu levei tudo aquilo que você conhece, que muita gente conhece, que eu levei naquelas nossas andanças pelo Brasil, com o museu pelo Brasil. Eu tinha uma parte disso que estava aqui em casa, que estava tudo dentro das caixas, eu tirei das caixas, e isso está lá. É 60% do que eu repliquei na UF. Na UF eu deixei 100%. Aqui eu repliquei só 60% do que eu deixei lá. Não trouxe nada de geometria não euclidiana, não trouxe geometria do táxi, não trouxe... muita coisa dos grandes pintores, mas aqui eu trouxe os canudinhos, eu trouxe aquele material mais barato, aquele material de baixo custo, e que está sendo muito bem recebido. Maravilha. Em 2 meses, mais de 1.000 visitantes. Olha só que beleza. Olha, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, falar sobre o LEMAC aí em Macaé, vou mostrar umas fotos, vou falar... você vai fazer isso, é? Vou, ó. Ana, então já adiantei, fiz o dever de casa, Ana. Já adiantei aqui. Vamos falar sobre visualização? Eu vou mostrar aqui umas fotos para você. E vou também mostrar como que o pessoal pode agendar uma visita ao LEMAC. Tá? Os professores que estão agora assistindo ao programa da Matemática Humanista poderão agendar uma visita, eu vou falar como, lá para conhecer esse laboratório maravilhoso de educação matemática, Ana Calef, lá em Macaé. Quem tiver interesse, olha, Ana, o que tem aqui, o pessoal aqui no chat está mandando muito amor para você, olha que legal. O João Rodrigo, que legal, tá falando aqui o seguinte: Ana, você deixou um legado imenso para a educação matemática. Muita gente se inspira na sua visão de geometria. Você é a maior autora sobre o tema. Parabéns e agradecemos por todo o trabalho produzido. Olha que bacana, Ana. O Sérgio José... Eu acho... Tá mandando um abraço para você também. Uma coisa que me deixa assim, você sabe disso, mas eu vou falar em público. Sim. Gente, eu vou te falar uma coisa. Essa história de dizer você é boa, você é melhor, pelo amor de Deus, isso me deixa, sabe, tão assim, apavorada. A palavra é apavorada. Porque o problema educacional é tão grande, é muito grande, sabe? E o que eu consegui fazer foi mostrar que a gente poderia dar um passo pequeno, mas que é possível para a escola. Então, eu acho que está na hora agora da gente se juntar com outras pessoas, e é isso que eu fiz aqui em Macaé. Eu estou sabendo que tanto a Vanessa como o Guto Garcia, não é isso? São colegas sim. Que são pessoas importantes aí, né? O Guto Garcia é o secretário de Educação e a Vanessa Arenari Garcia é a coordenadora da matemática do ensino fundamental. Sim. Os dois são os alunos. Quer dizer, conheci o nosso trabalho há muito tempo e desde, acho que 2010, 2012, um dos meus projetos de extensão da UF eu já fazia com a Vanessa aqui. Então, em 2012, você lembra quando a gente esteve aqui em Macaé com aquele grande encontro que a gente para professores aqui? Claro. Foi 2011, ali a Vanessa já estava comigo e nós resgatamos um pouco
num novo projeto que nós fizemos anteriormente. A Vanessa tem o sonho de colocar um laboratório em cada escola. Sim, deixa eu mostrar aqui, Ana, para o pessoal. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, aproveitar que você está falando. Olha aqui, mostrando. A aqui, Vanessa é jovem, né? Então ela tem aquele gosto pela coisa nova, ela acredita que ela pode levar para a escola, e eu espero que ela consiga realmente isso. Mas eu já estou feliz com a minha salinha, minha salona, sei lá que tamanho de sala. Nossa, o espaço que você tem no coração de todo mundo, e também em Macaé, certamente na educação de Macaé e do Brasil, ela não é só um espaço físico, Ana. Bota metro quadrado nisso daí. Você tem muita conquista, você é muito querida, por isso que você recebe esse amor todo, de que é maior, essas coisas todas, esse amor que transborda, e aí a gente tem que falar essas coisas, mas deixa eu mostrar para o pessoal aqui ainda, o pessoal do LEMAC, olha só que bacana, LEMAC, Laboratório de Educação Matemática, da professora Ana Calef. Então olha só que bacana. Deixa eu falar uma coisa para você. Diga lá. Deixa eu falar uma grande besteira. Diga lá. Você acredita? Dia me disseram assim, como você foi criativa em dar esse nome para o laboratório, em dar o seu nome para o laboratório. Eu disse, eu dei o nome? Quem deu foi a Secretaria de Educação, não tem nada a ver com isso. Sabe, eu falei, não morri ainda, gente. Até eu discuti com o secretário, com o Guto Garcia, eu discuti se ele podia pôr meu nome. E Macaé tem uma lei que permite. Então, puseram. Virei... conhecimento, lápide. Já virei lápide. Que isso, de jeito nenhum. Hoje não é dia de finados, né? Não, que isso, Ana. Pelo amor de Deus. Olha, te falar aqui, olha só que bacana. Então, deixa eu mostrar pro pessoal aqui que tá curioso para conhecer o LEMAC lá em Macaé. Olha que bacana, o Laboratório de Educação Matemática da professora Ana Calef. Olha lá, bonitona ela, em frente ao LEMAC. Como é que a gente faz para poder agendar uma visita? Pessoal, professor que está interessado, que quer conhecer o LEMAC, pode agendar uma visita. Como agenda a visita? Deixa eu mostrar aqui, olha. Vai mandar um e-mail para lemi, L-E-M-I, @macaé, sem acento no .rj.gov.br. Então é lemi@macaé.rj.gov.br. Quem tiver interesse em conhecer o Laboratório de Educação Matemática da Ana Calef, é só mandar um e-mail para agendar uma visita. Então tá a Vanessa e tá o Guto lá com o radar ligado para poder agendar essa super visita. E olha, é um trabalho que eu já pude... em várias semanas da matemática da UF, né, a grande satisfação de visitar o museu, o laboratório em várias ocasiões, e é uma coisa realmente espetacular. Então, os professores que tiverem a oportunidade devem agendar, mandam um e-mail para... E todos esses links que eu estou falando estarão na descrição do vídeo lá na parte de baixo, lá no YouTube, onde tem a descrição. Eu vou colocar o e-mail também, é lemi@macaé.rj.gov.br. Maravilha, Ana. Então o pessoal já está já por dentro, recebendo carinho. O pessoal que quiser fazer pergunta para Ana, agora é a hora, façam perguntas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas o pessoal que está mandando carinho, ó, Ana Maria Viana tá mandando aqui um beijo para Ana Calef, olha só, boa noite, obrigada por viabilizar acesso a essa conversa riquíssima, olha só que bacana, tá o José Cândido chegou, o Ricardo Almeida também chegou, a Débora Moraes, um monte de gente aqui chegando, Ana te mandando muito carinho, a Janile, muito legal, lá de São Paulo, tá mandando um beijo para você, tá muito feliz também. Então, isso é ótimo, muito bacana. Eu quero fazer uma pergunta, o pessoal que está agora no chat pode aproveitar, pode fazer pergunta em qualquer momento, e eu vou selecionando, mas eu queria fazer uma pergunta que tem muito a ver com o que o Valdir tinha colocado, Ana, na questão dele. Porque, veja, o seu trabalho lá na UF, assim, eu digo no LEG e tudo mais,
É uma referência no ensino, assim, em termos de pesquisa e ensino e aprendizagem de geometria. Eu sei que você pode ficar meio assim, não quero, mas é uma referência, assim, nacional sobre isso. E aí eu diria o seguinte, boa parte desse seu trabalho passou por alguns pontos, eu acho. A questão da visualização, justamente em geometria. Quando eu falo visualização, eu falo a questão das representações mentais também, não apenas a imagem, não apenas o que se vê com os olhos, mas o que se vê com a mente, né? E também a questão da formação do professor, do desenvolvimento do pensamento geométrico. Então você estudou muito Van Hille, você usou muito Van Hille, você estudou muito Duval. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas suas influências em educação matemática, para o pessoal que estiver interessado em estudar, se aprofundar. Visualização, né? Eu acho que é uma palavra tão mal usada. A gente abre a televisão e a gente escuta essa palavra toda hora, né? Então, eu queria começar a dizer para vocês o que para mim é visualização. É um processo mental de se formar imagens com a finalidade de se construir na mente e poder se comunicar sobre um conceito matemático para auxiliar na resolução de um problema analítico ou geométrico. O que eu acho mais interessante é que as pessoas, quando falam em visualização, elas não percebem que estão tratando de alguma coisa que acontece dentro da cabeça só. Uhum. Não está ligado a você estar olhando o que está lá fora, olhando com os olhos, é olhando com a mente. Então, é dentro da cabeça, e o que eu gostaria muito é que as pessoas parassem de usar esse verbo, né, a palavra visualizar, como sinônimo de enxergar. Sim. Né? Então, eu tenho um livro, você vai colocar depois 2 livros nossos aí, né? Sim. Eu tenho um livro com os alunos, e eu faço questão de falar isso aqui. Eu escrevi um livro com, acho que são 10 alunos, mais ou menos, sendo que um deles já era professora, hoje é doutora, é a Fernanda Malinowski, que está em Mato Grosso do Sul, né? Foi com a que eu comecei toda a parte de deficiência. Eu vou botar esse livro. Eu vou botar esse livro aqui para o pessoal. Você põe esses livros para o pessoal poder baixar. Sim. Coloca o livro também que a gente dá hoje. Sim. Vendo com as mãos, olha, existe uma maneira de você ver com a mão, você olhar, você ver com os olhos e observar com a mente. Ver com a mente é visualizar. E, para mim, isso tem que ser muito bem determinado, a pessoa precisa ter bem essa característica bem formada, porque senão começa a embolar tudo. A criança vai ficar maluquinha, porque a professora fala visualizar na hora de enxergar. Sim, isso eu tenho muito, principalmente naquelas crianças que estão com colégios que já tem muita parte virtual. Sim. Aonde entrou geometria dinâmica e coisa e tal, as crianças estão usando muito isso. Né? Então, eu acho que quando a gente fala do desenvolvimento do pensamento geométrico, a gente também está falando de um processo mental, né? Então, a visualização é partida desse procedimento. Sim. Esse processo de desenvolvimento de uma ideia geométrica é de um ente geométrico, um quadrado, um triângulo, uma propriedade, um conceito, e as representações mentais. Quando você fala em representação mental, você está falando ou numa imagem que está na cabeça, ou no modelo mental que você tem na cabeça. Essas coisas são diferentes, e nós temos que aprender sobre isso. Sim. Nem todo mundo sabe essas diferenças, né? E o que é importante é que o processo do pensamento geométrico, também o processo do pensamento algébrico, como você já lembrou hoje, ele se inicia
visualização, daí ele segue com a análise das características desse ente geométrico que você está trabalhando, daí você vai começando a organizar essas características na cabeça, né? E finalmente você vai chegar numa abstração e formalização, ou seja, numa definição. Só que na escola, a vida inteira, a gente fez ao contrário. Exatamente. A gente parte da definição para depois dar os exemplinhos. Olha, você não entendeu, então olha aqui esse exemplinho mais fácil, porque aqui você está enxergando, e daí, então... Ó, aqui no Matemática Humanista, a gente teve um episódio sobre o que era uma demonstração, e a gente falou um pouco sobre axiomática e tudo mais, essas coisas todas. Sim. E aí, uma das coisas que eu falei é o seguinte: antes dos axiomas, das definições, há todo o universo de matemática significativa. Né? Quer dizer, e as pessoas confundem a matemática com a apresentação da matemática. E aí acha que o início da apresentação formal, no caso incorporada pela definição, acaba sendo o início do objeto. E isso acaba levando aquela história. Professor, isso serve para quê? A gente falou isso já. Nossa, o pessoal que está aqui assistindo aqui no chat, olha, nossa, isso é muito legal o que você está falando, Ana. Que bom que você está falando isso daí. Não, para mim, sabe, eu fico assim, abobada, para não dizer abestalhada, porque eu acho que é esse termo mesmo, desculpe, né, quando eu falo, meu Deus do céu, lá vem uma palavrinha linda de um amiguinho aí, o André Luiz. Olha aí, meu Deus. Mandando carinho, Ana, para você. Ó, terminou o doutorado dele hoje. Hoje você vai chorar. Hoje tu vai chorar, porque é muito amor, Ana. Meu Deus. É muito que amor. Que lindo! Ai, André Luiz, manda isso para mim. Olha aí, Matias, que coisa linda. Hoje terminei doutorado em pesquisa sobre desenvolvimento do pensamento por cegos, com o uso de um videojogo. André Luiz, manda isso para mim, por favor. anacalef@gmail.com. Aí, ó, pessoal, muito bom. Pessoal, então... Que coisa bacana. Muito bom, André, sabe? Obrigado. O outro Olha, André, você me tirou do rumo. Eu estava aqui no rumo, me perdi inteira. Nada, isso é carinho. Ó. O Adriano Marinho tá mandando um beijão para você. Tem aqui uma pergunta, Ana, que eu queria te colocar, que é justamente do Valdir. Ele fala assim, olha, tem uma perguntinha. Por qual razão o uso da visualização nas aulas de matemática ainda continua distante da prática do professor? Porque é mais fácil ser parte da definição e dizer exemplo contra exemplo. Quando você parte da visualização, você está construindo o conceito. A criança, a pessoa ainda não formou na cabeça dela esse conceito. Então, como é que o professor, que só está acostumado com definição, foi criado através da definição, ele vai conseguir fazer essa passagem para a parte mais intuitiva? É muito difícil para o professor. Então, isso que nós temos feito, tentando começar pela visualização, para levar até a definição, é um caminho muito árduo para quem não está acostumado com isso. Então, a visualização nas aulas de matemática vai continuar por muito tempo distante ainda, porque os formadores de professores, inclusive, não têm essa formação. Sim, é verdade. Eu acho que é isso. Nós, formadores de professores, ainda estamos longe de ter tido essa formação, de ter tido essa vontade de modificar, porque todo mundo critica que nós não levamos a criança para onde deveria ser na matemática, mas pouquíssimos se dedicam realmente a querer mudar. Sim. Eu sempre olhei o que a gente fazia na UF com olhos críticos e continuo a olhar. Eu estou fora agora da sala de aula da UF, mas continuo a olhar as universidades, olhar tudo que nós fazemos com muita crítica. Sim. Nós temos que, se nós não tivermos isso, nós vamos ficar parados como as gerações anteriores ficaram. Ana, tem mais uma pergunta.
Tem mais uma pergunta aqui do João Rodrigo, que é a seguinte, ó. Boa noite, Ana. Queria saber o que você pensa sobre a utilização de software de geometria dinâmica, como o GeoGebra, na sala de aula. Quais as vantagens e desvantagens? Olha, eu acho que qualquer recurso educacional que você lance mão, seja ele concreto ou virtual, é válido para uma sala de aula desde que você saiba usar. O grande problema não está no recurso, está como ele é usado. Hoje de manhã cedo, eu parei e fiquei olhando uma demonstração do Teorema de Pitágoras num vídeo no YouTube, onde nem o quadrado que o sujeito desenhou parecia um quadrado. E ele fazia tanta mixórdia, mas tanto desenho em cima daquilo que ele falava, usando um software de geometria dinâmica, que eu mesmo parei e disse, coitado do aluno que está sentado lá na frente dele, né? Se eu já me embaralhei por causa do que ele fez, imagine o coitado do aluno. Então, tem vantagens, porque você muitas vezes pode andar mais rápido, você pode chegar mais rápido, você pode... algumas generalizações, você pode ajudar a criança a perceber essas generalizações, e as desvantagens eu acabei de dizer, se você não sabe usar, não adianta você ter. Não adianta você ter uma fita de ouro se você não sabe usar. Você sabe uma coisa que eu me lembrei agora, Ana? Uma coisa que eu me lembrei agora foi o seguinte, a gente conversou isso muito na UF, eu tenho certeza que o pessoal aqui vai gostar dessa história, que foi o seguinte, a gente estava falando de metodologias ativas. Sala de aula invertida. Aí eu falei assim, gente, eu faço isso, a Ana faz isso há uns 20 anos, né? Os pelo amor de Deus, eu sou um pouquinho mais velha que você, então eu faço a 40. Os PCNs já falam de usar o problema no início da história, professor mediador, a questão da significação por meio de problemas. Já fala isso desde o ano 2000, né? E assim, o que eu acho curioso... Não, Matias. Desde 1985 nós falamos já isso. Falava sobre isso lá, né? Grande parte da educação matemática no Brasil foi fundada em cima dessa melhoria que a gente queria. Então, desde 85 a gente já está fazendo isso, quando a gente começou com o movimento da educação matemática. Sim. Agora veja claro, já trouxe isso para o Brasil no começo dos anos 80. Agora veja uma coisa. Hoje, todo mundo fala nisso, e às vezes a impressão que eu tenho, verdadeiramente, é que é um certo mercado pop do meio acadêmico. É uma área que tá pop, sala de aula invertida, ou tá falando de instrução por pares, ou tá falando sobre essas coisas todas, com esses nomes, né? Eles têm uma certa penetração no meio acadêmico, mas a gente já vem tratando com isso. Quando você fala isso, que o importante do GeoGebra, esse é o ponto que eu queria falar pro João também, o ponto do GeoGebra é o uso, um dos usos fundamentais que eu acho que o GeoGebra consegue proporcionar é, de uma certa maneira, a oportunidade de descentralizar a ação docente, quer dizer, de os estudantes conseguirem manipular, tentar, errar, reverter, comparar, perceber, fazer conjecturas, ver o que falha, ver o que dá certo. E isso é uma coisa que você faz no seu laboratório de geometria com material manipulável, concreto, em termos táteis. Mas, quer dizer, não há muita diferença, às vezes, nesses termos de descentralização da ação docente entre um recurso virtual ou em um laboratório de ensino, né? E eu acho que esse é o ponto que a gente tem que chamar atenção e que, desculpe te interromper, Ana, mas assim, o ponto que para mim é muito importante é que, resumidamente, o que a gente tem que prestar atenção é que o que importa é o estudante. Ele é a estrela da história. Então você tem que estar disposto a ouvi-lo, você tem que estar disposto a deixá-lo se manifestar, a deixá-lo errar, a perceber o erro como uma oportunidade
para você, professor, intervir, se aproximar desse estudante, né? E não como a gente, por vezes, na universidade, na escola faz, ver o erro como uma coisa indesejada, né? Alvo de punição, de desconto, de tirar ponto e tudo mais. E aí eu acho de bullying. De bullying, pô, quem é inteligente, quem é burro, quem tem jeito para matemática, quem não tem. Caramba, né, Ana? Isso é uma Os loucura. Preconceitos todos. Pô, isso é Exatamente. demais. Isso é uma loucura. Ana, maravilha. Deixa eu mostrar aqui, isso que você falou, falar pro Valdir também, Ana. A Ana trabalhou, isso aí foi muito legal. A gente trabalhou junto num curso de formação continuada de professores lá na UF, que era um curso de especialização chamado Novas Tecnologias no Ensino da Matemática, o NTEM, nosso famoso NTEM, querido NTEM, que foi um curso que acabou, Ana. Recentemente ele chegou ao fim, com muita tristeza. Que tragédia. Muito triste, né? A CAPES, ela não aprovou uma nova oferta por contenção de despesas, mas de toda maneira... Vamos outro, Matias. Vamos. Vamos, Macaé está aqui. Então, vamos lá. A gente consegue fazer parceria aí, vamos falar sobre isso aí, ó. Oi, como? Você sabe que tem muita gente que já me procurou querendo fazer alguma coisa aqui em Macaé? Ó, que beleza. Aqui tem o Norte Fluminense, o Noroeste, o Nordeste Fluminense, que estão sedentos para coisas novas. Tem todo o Sul do Espírito Santo, que é onde eu também tenho ido bastante. Então, eu acho que a gente pode fazer algumas coisas interessantes por aqui. Maravilha. Ó, então, nesse curso NTEM, né, a Ana, o Valdir, ele fez esse curso também, ele fez NTEM, pra você ver, né? E aí teve um livro que a Ana Calef escreveu para esse curso, para uma disciplina chamada Tópicos de Geometria, né, Ana? Lembra? Tópicos de Geometria. Sim. E aí... O meu querido Tópicos. Uhum. E aí eu vou botar aqui o livro aqui na tela, o pessoal que tiver com celular pode escanear, é só escanear esse QR Code que está aqui na tela, vai ter acesso gratuito ao livro, direto ao livro da Ana, pode abaixar na íntegra aí, livro maravilhoso, muito bacana, fala sobre tudo isso, fala sobre visualização, fala sobre representações semióticas, fala sobre, cita Duval, trabalha com Duval, tem também a questão da teoria do pensamento geométrico de Van Hille, tem muitos materiais, experiências muito bacanas, e aí eu vou botar... Posso falar uma coisa? Claro, Ana, diga lá. A coisa que eu mais gosto no meu livro... O capítulo que eu mais gosto é o que menos tem material. É o capítulo 11, que é sobre a axiomática euclidiana. Você ensinar os 5 primeiros axiomas para uma criança de 11 anos, só com uma folha de caderno, um lápis de cor, um lápis preto e uma régua. Só isso, mais nada. Para criança de 11 anos. E isso a gente fez. E, olha, eu vou te dizer, o dia que um garoto chegou para mim, um aluno da faculdade disse para mim, apliquei ontem na minha turma, e a turma entendeu, e eu gostei muito, eu falei, ganhei o dia, né? É isso. Vale a pena. O que eu mais gosto é esse capítulo da axiomática não euclidiana. Se Euclides tivesse lápis de cor e dobrasse papéis. Sim, que fantástico. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu já escrevi. Também, às vezes, eu sei que eu fiz uma coisa que estava boa, viu? Não, mas fez muito, pô. Pelo amor de Deus, Ana. Pô. Tu tá te dando um peteleco virtual no ouvido, Ana. Então, olha só, a Daniele Bruno tá pedindo para poder disponibilizar novamente o QR Code. Então, o pessoal que está com celular, lembra o seguinte, eu vou botar os links também na descrição do vídeo, aqui embaixo no YouTube, e vou botar os 2 QR Codes agora
que eu coloquei mais no início do programa. Esse último livro que a Ana está falando sobre Se Euclides tivesse lápis e papel, é esse daqui. Basta escanear, pode escanear, quem tiver com celular pode escanear. E tem ainda o outro livro, né, que a Ana escreveu, coordenando, fez a coordenação, organização dos trabalhos do livro, que é o livro Vendo com as Mãos, Olhos e Mente, Recursos Didáticos para Laboratório e Museu de Educação Matemática Inclusiva do Aluno com Deficiência Visual. Então, olha, é um trabalho maravilhoso, está aí disponibilizado gratuitamente na íntegra para todo mundo da matemática humanista, esse trabalho fantástico da professora Ana Calef. Olha só que bacana, olha que bacana. O Marcos Silva está botando aqui o seguinte, Ana, boa noite, estamos aqui no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, nos deliciando com esse programa maravilhoso e bastante enriquecedor. Um abraço, Marcos Silva. Obrigado. Ai, que gostoso. Olha que beleza. Cabo de Santo Agostinho, que lugar lindo. É maravilhoso. Ana, eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas que você não sabe é o seguinte, você sabe que eu sou baterista, que eu gosto de música, eu sou um cara inquieto. Sim. Eu sou um cara inquieto. Ah, não, você não é inquieto. Não, nem um pouco. Então assim, mas uma das coisas que quando eu era garoto, eu sonhava em ser, era locutor de rádio. Ah, você conseguiu um microfone aí, já vi tudo. E agora, Ana, assim, eu me descobri um prazer. Na hora que eu vou gravar o podcast, eu tô agora preparando umas coisas novas lá pro podcast, assim, uns quadros de humor muito interessantes, assim, vai ser bem divertido. E aí eu tô mudando a minha voz, tô fazendo umas coisas. Olha, eu tô me divertindo horrores. Ana, eu estou me divertindo horrores. Isso aqui, olha, eu falei assim... olha, eu vou procurar um psicólogo, tá precisando de um psicólogo. Aí o psicólogo falou pra mim, rapaz, eu vou te cobrar R$700 por mês pra você fazer terapia, tá certo? Eu falei, pô, Ana, olha só, eu tô fazendo um canal no YouTube, não tô gastando só com besteira, muito menos que 700, né? E tô bem, tô feliz da vida aqui, tô curtindo horrores isso aqui. Isso aqui é o meu lag, né? É o meu lag. Exatamente isso que eu ia te contar. Uma vez me perguntaram se eu tinha um hobby. Eu falei, para que tem um hobby se eu tenho um lag? Se eu te conto o que eu fiz hoje a tarde inteira, você não vai acreditar. E acho que ninguém vai. Eu construí hoje os 5 poliedros de Platão com pedaços de garrote, sabe aquele garrote de amarrar aqui para tirar sangue? Pedaços de garrote e palitinho de churrasco. Fiquei brincando com isso, eu não tenho mais nada para pensar. Mas quando eu faço esse tipo de coisa, as ideias vêm, entendeu? Então, eu preciso me dedicar a brincar de laboratório, eu preciso brincar com esses materiais para poder criar na minha cabeça alguma coisa que eu possa produzir para o futuro. Então, não adianta, para mim, ter um laboratório, e no caso, esse que está aí, né, que eu agora ganho muito, né? Porque ninguém é um voluntariado só, tanto meu quanto dos alunos que estão lá no laboratório, né? Por enquanto são todos voluntários, mas é uma delícia poder fazer tudo isso. Nós estamos com 6 alunos da Faculdade de Matemática, não sei se você sabe, mas aqui em Macaé tem uma faculdade municipal de matemática. E que bacana, de licenciatura. Não sabia não. É muito legal. Então, eu fico com alguns alunos licenciandos, né? Alguns professores também vão estar junto com a gente, e no laboratório eu vou ter uma professora que vem de Pádua, que vai ficar 3 dias com a gente em Pádua, o coordenador do curso da licenciatura, que é o Sérgio Gonçalves, e a Vanessa Arenari. Então, é um grupo de pessoas que já têm uma certa experiência, se juntando com aquilo que eu sempre gostei de fazer, que é trabalhar com licenciando.
Maravilha. Já que eu não tenho mais a UF, você sabe que o bom dali, onde a gente está com o laboratório, é que a porta fica aberta e passa todo mundo, os licenciados de biologia, o pessoal da engenharia. Apareceu uma menininha, licencianda de biologia, entrou, perguntou para mim se ela podia olhar as coisas, e você não sabe o que ela veio fazer. Isso foi a semana passada, essa semana ela veio com uma proposta para mim, de trabalhar com DNA, com moléculas, com não sei o quê, porque ela é de biologia, ela gostaria de trabalhar para o laboratório. Aí, ó. Olha só, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Nós temos que jogar nossa rede para ver se nós alcançamos esses peixes, né? Nós temos que jogar muito essa rede de amor que a gente tem jogado. Eu acho que, na verdade, quando eu falo em amor pela educação, eu falo já numa ação, né, que já vem há muitos anos, é uma ação que está aí, é uma ação na qual a gente acredita, que alguns de nós acreditamos também, né? Outros acham que tudo é besteira, mas o que a gente vai fazer? A gente não vai agradar a todos, né? Certamente mas não. Com a nossa consciência tranquila e o nosso coração cheio, eu acho que é isso que vale. É isso aí, Ana, maravilha. Tem um pessoal aqui no chat mandando mais perguntas. Deixa eu correr aqui que está acumulando um monte de coisa. Tive o prazer de conhecer vocês dois quando eu trabalhei como tutor presencial do curso Anitem no Polo de Franca e um encontro de EAD em Araras. O leg que a Ana levou é sensacional. E a palestra do Matias. Olha que legal, Ana. Estamos com a corda toda, Ana. Olha aí que beleza. Olha só, o Alexandre Pedroso, olha só, no livro Vendo com as Mãos, Olhos e Mente, o primeiro capítulo dele é exatamente sobre a experiência que a gente teve lá em Araras. Então, olha lá o que eu vou falar de como é que o museu foi visto por uma turma de ensino de jovens e adultos. Foi uma das maiores lições que nós aprendemos, foi exatamente lá em Araras. Dá uma olhada, lê, depois me escreve dizendo o que vocês acham. Vou colocar aqui o QR Code mais uma vez aí para o Alexandre Pedroso. Se não pegou, pode pegar. E tem também aqui, Ana, a Catiúcia Nascimento, ela está falando aqui o seguinte, olha, ela não sabe como pegar o QR Code e está falando assim, quem conseguiu pode disponibilizar o link? Então, Catiúcia, fica tranquila. Eu vou botar esse vídeo maravilhoso desse programa que está me emocionando muitíssimo. Ele vai chegar hoje no YouTube mais tarde. E aí nas descrições do vídeo no YouTube, todos os links estarão lá. Então fica tranquila, não tem nenhum problema, né? Então, maravilha. A Marinelli também está falando aqui, que show, esse é o caminho. Maravilha. O Valdir tem uma outra pergunta, que fala assim, tenho mais uma perguntinha. Quais são os aspectos favoráveis e desfavoráveis da visualização no ensino da matemática? Eu não vejo o aspecto desfavorável. Eu vejo sempre o aspecto favorável. Porque se você tem uma criança que já tem a capacidade, já tem a habilidade da visualização inata, essa criança ela vai olhar tudo aquilo que você faz de atividade, de tarefa para visualização, ela vai passar rapidamente sobre aquilo e vai continuar o caminho. Então, toda vez que eu tenho uma criança com uma grande dotação na parte da visualização, eu nunca percebi que essa criança ficava enfarada com aquilo que a gente estava fazendo, porque sempre essa criança acabava se dedicando aos outros que estavam junto e com aquela habilidade para a qual ela era mais favorecida, desse a oportunidade dela ter uma interação com os outros colegas.
Então, eu acho que quando você tem uma criança que tem uma capacidade já desenvolvida, inata, geralmente, essa criança você pode usá-la usá-la é um termo muito feio, né? Mas você pode direcioná-la para que ela se faça como monitor da turma. E muitas vezes você pega um menininho, uma menininha, que tem essa capacidade da visualização bem favorecida, mas ele é considerado um nerd pelo resto da turma. Ele é considerado quase como uma pessoa que está meio fora da realidade. Tem aqueles aspectos todos de bullying. Então, se você consegue captar isso para que ele seja integrado à turma, é um ganho muito grande. Olha que legal, a Catiúcia Nascimento está falando aqui, sou de Macaé, olha que bacana, Ana, estou amando esse bate-papo, acreditar em uma educação diferenciada e de qualidade é o primeiro passo para irmos para a sala de aula. Então, Catiúcia, não pode agora deixar de visitar a professora Ana lá no Vai lá me ver, vai lá, me leva sua filhinha maior, o pequenininho ainda não vai ter vez, mas a grandinha vai. Maravilha, que lindo, Ana, show de bola. Estou muito feliz, muito emocionado com a nossa fala, com a nossa conversa aqui. E eu queria fazer uma outra pergunta para você, que é a seguinte, e aí acho que é um ponto que a gente vem falando bastante sobre isso. Nesse momento acho que é um assunto importantíssimo da gente falar, é muito bom que nós falemos sobre esse assunto, que é a questão da participação da mulher na ciência brasileira, na educação brasileira, né? E aí, pois é, então assim, a Ana Calef, mulher, educadora matemática, eu imagino que você tenha tomado pedrada, né? Tenha sido alvo de preconceitos, acho que tanto por ser mulher, também como por ser educadora matemática. Nós sabemos muito como são esses preconceitos. E eu queria te pedir, Ana, para você falar um pouquinho sobre isso, como foi essa sua experiência, até porque eu sei que temos muitas professoras nos assistindo, jovens pesquisadoras, que sofrem os mesmos preconceitos, apesar de nós estarmos no século XXI. Se você pudesse dar uma mensagem para elas. Olha, eu acho que eu fui uma pessoa muito estranha, eu tive uma vida muito estranha, né, Matias? Porque eu comecei como professora na UF aos 24 anos. Aos 26, numa época em que pouca gente fazia mestrado, eu já tinha um mestrado, né? Entre os educadores, né, sempre fui olhada com olhos muito estranhos pelo fato de eu ter um mestrado em lógica e análise matemática. Então, esse meu lado matemático foi olhado com preconceitos pelos educadores. Enquanto que entre os matemáticos, trabalhar com materiais concretos manipulativos para o ensino da geometria, fazer um doutorado em educação, era um absurdo. Trabalhando no Instituto de Matemática, ainda mais absurdo ainda, né? Agora, eu acho que como mulher, realmente, eu nunca tive problema. É isso que eu acho que é muito interessante, que toda vez que me pergunto como mulher, ou eu era muito desligada da tomada, ou eu tenho uma maneira de encarar a vida que é um pouco diferenciada, sem olhar com tanto, sabe, olhando para certas coisas como uma diversidade. Talvez, Matias, fosse legal a gente ter uma conversa sobre circunstâncias e preconceitos. Sabe, tem uma pessoa que escreveu uma tese de doutorado em 1998. É um professor do Paraná, Viana, e ele tem, a tese dele é Vida e Circunstâncias.
foi orientando do Nilson José Machado, e ele fala de como os matemáticos são preconceituosos, como os matemáticos olham a educação matemática com olhos preconceituosos, e ele vai juntando a arte, a pintura, aos preconceitos. Eu acho que o trabalho do Viana é um dos trabalhos mais interessantes que eu conheço em educação matemática sobre preconceitos. E seria interessante para a gente ter uma pessoa do naipe do Viana que falasse com você sobre isso. E ele é muito legal nesse ponto. Poxa, eu acho maravilha. Vou ver se eu consigo falar com ele, então, pegar o contato e organizar alguma coisa. Sim, eu tenho o contato dele. Ele é da nossa Sociedade Brasileira de Educação Matemática, é da Sociedade Brasileira de História, sim, então não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que o maior preconceito que eu sofri é justamente pelo fato de eu ser educacionista. Sim. Sabe, essa história da gente educar pela matemática por meio de recursos didáticos de baixo custo parece ser coisa de segunda classe nos meios acadêmicos. Sim. Entendeu? Trabalhar com cego, trabalhar com a criança de baixa visão, ainda parece que tem mais preconceito. Então, o que me parece que a pessoa, que o meio acadêmico ele tem um pouco medo da pobreza, entendeu? Sim. E não percebe que se nós não nos aproximarmos da pobreza, nós nunca vamos conseguir dirimi-la nesse Brasil. Quanto mais nós entendemos esse nosso meio ambiente, quanto mais nós entendemos o que nós estamos fazendo esse meio ambiente sofrer, quanto mais nós nos ausentamos desse meio ambiente, quanto mais nós ficamos na nossa torre de marfim das universidades do meio acadêmico, sim, mais nós estamos prejudicando a educação no Brasil. Então, para mim, educar pela matemática e não somente para a matemática, isso foi meu maior pecado, entendeu? Meu pecado acadêmico. Sim. Aos olhos dessas pessoas. Sim, dessas pessoas. E eu não abro mão disso, Matias. Não, olha, olha, Ana, eu te abraço nesse momento como um bom pecador, assim como você. Nós pecamos juntos. Eu falo para você uma coisa de coração. Essa coisa da educação, o professor pela matemática, a educação pela matemática, de olhar para o outro de forma sensível, né? De forma que realmente você se importe pelas pessoas, né? Educar é estar com o outro, é algo para o outro, é pelo outro, né? Então, quer dizer, todos os parâmetros que nós vivemos, né, que nós temos como professores, estão no outro, estão no estudante. Então, assim, não há como nós sermos bons educadores ou termos uma boa metodologia de ensino se a gente não tenta entender o que é aprendizagem. Então, por exemplo, eu ficava muito feliz, eu lembro, eu nunca vou me esquecer disso. Eu lembro que uma vez eu cheguei no LEG e você estava falando sobre aquele livrinho de aprendizagem em matemática da Maria Silvia Alcântara Machado. Sabe esse livrinho? Você estava falando sobre isso. E eu acho assim, é a primeira vez nessa universidade que eu vejo uma professora falando de aprendizagem. Porque todo mundo fala de ensino e por vezes fala de ensino usando a palavra como se fosse sinônimo de educação. E eu sempre vi no LEG, sempre vi no seu trabalho um foco na aprendizagem. Então esses preconceitos de ser uma coisa menor é porque essas pessoas preconceituosas veem os estudantes como algo menor, porque você foi até eles. Quando você faz o seu material e os estudantes têm a oportunidade de manipulá-los e você vai ouvi-los e você vai tentar entender o que eles pensam,
Então você está com eles. Então isso é um sintoma. Sim. Esses preconceitos, eles são, na verdade, consequências de uma coisa maior, que é de ver a sua prática docente como algo que depende apenas de si. Muitos professores entram em sala para dar uma aula e falam: nossa, a minha aula foi incrível, eu hoje expliquei muito bem. Mas ele não tem nenhuma percepção de que o que define uma boa aula é a capacidade dessa aula mobilizar no estudante aquilo que ele buscava alcançar. Por vezes ele nem sabe o que ele busca alcançar. Sim. Então, o significado daquilo que ele faz, ele não tem a mínima ideia. Sim. Mas, olha, não sei se eu te dei esse livro aqui, ó. Aprendiz Docência Escola. Não. Esse livro é de um grande amigo meu. Paulo Barguil. Paulo Barguil. Tá, depois eu vou descobrir o livro disso daí. Tá. Esse livro eu te dei sim, hein? Se eu não te dei, pode me cobrar que eu te dou. Tá. Esse livro foi publicado em Fortaleza. Sim. E escrevi o primeiro capítulo desse livro. Se chama assim, Carta de uma Educacionista Matemática ao Jovem Professor, Reflexões sobre Educação Matemática. E eu vou tratar exatamente dos preconceitos que nós, dentro dos cursos de licenciatura, temos com os nossos alunos. E eu termino esse capítulo deixando uma coisa que eu não consigo perder, que é a esperança. A esperança de que a gente vai conseguir fazer melhor. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu sempre achei que um dia eu ia conseguir fazer melhor. Eu acho que a perseverança é uma característica na qual eu acredito. E a perseverança, ela tem duas palavras que se juntam para formar perseverança, que é persistência e esperança. Persistente eu sou, senão eu não teria ficado mais de 48 anos dentro da UF. Tá certo? Sim. Esperança sempre vou ter, porque eu acredito no que eu faço. Acredito realmente que nós estamos num caminho que, se não é o certo, se aproxima mais do correto. Maravilha, Ana. Estou muito emocionado, feliz aqui de ouvir a sua fala. Tem um monte de gente aqui, a Ângela está mandando aqui carinho para você também. Deixa eu mostrar, porque tem que compartilhar esse amor. Oh, maravilhosa, Ana. A Ângela complementa ainda falando o seguinte: a senhora democratizou a aprendizagem da geometria através de seus estudos e pesquisas, nos proporcionou um novo olhar, mais concreto, mais acessível. Só podemos agradecer, né? Olha, é muito legal isso, né? É muito amor, Ana. Eu acho amor. Você podia mandar essas coisas para mim. Claro que sim. Eu vou depois selecionar, vou botar, porque você tem que guardar isso daí com muito reconhecimento. Olha, não, eu tenho que guardar isso daí. A Aline Cordeiro está falando assim: obrigada por disponibilizar essa maravilhosa conversa, onde pudemos refletir um pouco mais sobre a nossa prática pedagógica. Vocês são demais. Oi, Aline, obrigado. Beijão para você, querida. Ô, Ana, eu vou improvisar com uma coisa aqui. Eu espero que dê certo. Pessoal que está aí, antes, a gente está chegando perto do final do programa, mas deixa eu falar aqui. Pessoal que está assistindo ao nosso programa de hoje, que não está inscrito no canal do YouTube da Matemática Humanista, aproveita agora, se inscreve no canal, porque a gente vai fazer agora os programas só no YouTube. Antes não vai ter mais no Facebook. Estou fazendo só no YouTube. Então, se você se inscrever no canal, clicar naquele sininho de ativar notificações, você vai saber quando a gente estiver no ar ao vivo. Então não perca essa oportunidade de conhecer. E eu vou improvisar uma coisa aqui que eu espero que dê certo. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. É o seguinte, Ana. O pior é que nós dois vamos conversando como se a gente tivesse sentado no leg, né? Ah, é. Certamente. A gente sempre conversou assim, né? Então,
A gente está esquecendo que está cheio de gente à nossa volta. Um monte de gente, Ana. É muito. A gente está recebendo aqui muita gente, tem muita gente assistindo a gente. É uma coisa inacreditável, muita gente mesmo. Olha, a Débora Moraes também está falando aqui. Olha só que bacana a Débora falando. Olha, o programa foi espetacular, sou super fã de vocês dois. A Julieta Faustino está chegando agora. Um monte de gente mandando muito carinho e amor para você. E Ana, eu vou aqui mostrar, antes, eu não vou acabar o programa não, Ana, eu vou falar mais coisa ainda, mas eu só queria mostrar um vídeo, eu não tinha programado isso, eu espero que dê certo, porque eu espero que dê certo, mas é um vídeo que eu fiz um pouco sobre tudo isso que você falou agora. É incrível, né? A imagem que a gente tem da matemática, tudo isso. Eu fiz um vídeo recentemente, um texto que eu escrevi. Eu assim você sabe que eu gosto muito de escrever, né? E aí eu encontrei uma forma de pegar alguns textos que eu escrevo e fazer um vídeo para poder ilustrar, trazer ainda mais carga semântica para o meu texto, sabe? Mais metáforas e coisas assim. E aí isso para mim tem sido muito prazeroso. Eu estou realmente querendo abrir uma frente de produção desse tipo de conteúdo. Eu vou mostrar aqui, é um vídeo de 2 minutos. Pessoal que está assistindo, que não viu, eu espero que gostem. Tudo isso com que você falou, e eu dedico esse vídeo aí à minha amiga Ana Calef, com muito amor e muito carinho. Tá bom, Ana? Fica aí que eu já volto. Muito obrigada. Tá bom? Espero que você goste. Outro dia eu pensei, o que o senso comum acha que a matemática é? Eu entrei no Google, digitei matemática e busquei por imagens e vídeos mais populares, ou por serem aqueles mais postados ou mais buscados. E, para minha surpresa, vieram fórmulas e fórmulas e mais fórmulas, ocupando todo o espaço, reluzentes, brilhantes, mas não havia pessoas, quase nunca. Uma hora surgiu um robô ensinando algo que parecia ser o número π. E quando surgiram pessoas, elas estavam ou com medo, ou frustradas, ou até mesmo desesperadas. Uma hora surgiu um rapaz com uma capa vermelha de super-herói e uma menina com óculos de grau. Coisa de gênio, pensei. Gênios usam óculos. Nem o pobre urso escapou, coitado. Mas eu pensei, será que não há matemática em outros lugares? Na simetria, na dança, na forma, em arte, e na arte, em forma. Até mesmo nas coisas mais comuns do nosso dia a dia. Talvez até nos lugares mais improváveis, ainda que certamente estejam também naqueles mais prováveis e óbvios. Talvez nós devamos repensar o que é a matemática, ao ponto de nos incluir. Talvez voltar às fórmulas e percorrê-las às avessas, até chegar naquilo que é mais importante: você. Eu tinha visto. Você pôs ele no Face, não pôs? Coloquei sim. Você achou maravilhoso. Legal? Eu achei, sabe, esse seu final, quando você volta, realmente é muito legal isso. E eu acho que vem muito quando você falou nos padrões, né? Sim. E que
vê que as pessoas pensam no padrão só sendo o padrão geométrico, talvez. Não é, né? A verdade é que o padrão geométrico é uma ideia que tinha lá nos 300 anos antes de Cristo, até época de Cristo, talvez até os 400 depois, mas o padrão algébrico é o que domina a nossa sociedade hoje, né? Sim. A nossa idade. Então, gostei muito. Achei muito bacana. Que bom, achei o ursinho bem colocado. O ursinho é muito bacana. E a menininha de óculos, né? Uma gracinha. Maravilha, Ana. Obrigado. Então, gostei mesmo. O pessoal está aqui no chat. Gostei mesmo. Todo mundo gostou também do vídeo. O pessoal a Catiúcia está falando aqui, nossa, que vídeo, matemática é vida. O Valdir está falando que que gostou, você pode compartilhar. Pô, você pode compartilhar tudo, amigão. Lá no site da Matemática Humanista aí no YouTube, tem os vídeos, você pode compartilhar, por favor. E para mim, o que vai dar força ao canal é isso, é que vocês compartilhem os vídeos, que vocês vejam, que vocês curtam. Olha só que bacana. Ana, deixa eu aqui, mandar aqui, ó. O Newton César tá falando aqui que emocionante nosso papo e o vídeo também. O Newton, ele é lá do Ceará, ele foi sorteado. Quase um mês atrás eu fiz um programa em comemoração a 1 ano da Matemática Humanista. Aí eu sorteei uma caneca. Eu inventei um negócio de uma caneca, Ana. Aí eu mandei fazer uma caneca e sorteei umas canecas. E o Newton ganhou uma caneca. Ele me mandou muito gentilmente uma foto da caneca. Depois eu vou botar aí para o pessoal ver. Muito bacana, o Newton. Muito legal. E Ana, então vamos lá, a gente está chegando aqui no fim do programa, só queria te perguntar uma coisa, algum novo projeto, alguma nova ideia, o que você está agora pensando em fazer, o que você está querendo buscar, os novos planos e projetos, vamos lá, diga aí, atualiza a gente. Olha, eu nunca consigo pensar, se alguém disser para mim, eu vou te dar alguma coisa, eu já vou pedir mais, né? Então, sempre vivi no simidão, né? O Leg e o Lemarque vivem do simidão. Então, no dia que me disseram que iam fazer a sala para mim, né? E o prefeito estava junto e o secretário estava junto. Daí eu virei para o prefeito e disse para ele, olha, mas que legal, eu acho isso formidável, nós vamos fazer um museu itinerante, um museu inclusivo, é itinerante, e fui vendendo a ideia do museu, né? Só que daí eu disse para ele, mas sabe o que eu acho? Que a gente agora, já que vamos ter a sala, a gente poderia ter um ônibus que seria matemática sobre rodas, né? Que daí realmente a gente podia fazer itinerância no município inteiro, nas cidades vizinhas, etc, etc. Então, você já viu, né? Não vou sossegar enquanto eu não conseguir um ônibus. Já que eu quase... Olha, você vai tirar de letra, Ana. Porque, olha só. Ah, não sei. Ah, vai. Ah, que maravilha isso. Fantástico, ideia fantástica. Essa ideia do museu itinerante é uma coisa que sempre teve na sua cabeça. O tempo lá na UF a gente falou várias vezes sobre isso. Você lembra quando o museu viajou no avião da presidenta Dilma? Sim. Mas o material foi, né? É isso aí. Quer dizer, pega as coisas assim de uma forma inusitada, numa forma inesperada. Talvez, Matias, pelo fato da gente acreditar muito no que a gente faz. Eu acho que essa é a nossa característica. É a gente acreditar. E a gente acredita que atrás da gente vem mais gente. Essa é a grande verdade. E se nós deixarmos os bons exemplos, como dizia Piaget, são dos exemplos que as crianças são educadas, se nós deixarmos os bons exemplos para os professores, eles vão educar melhor as suas crianças. Então, é isso aí. Maravilha. Vamos seguir.
Maravilha, Ana. Olha, Ana, eu queria te dizer que foi um prazer imenso recebê-la. Agradecer a todo mundo do chat que está presente aqui, João Rodrigo, Ana Maria Viana, Aline Cordeiro, a Inês Reinô, tá aí, que legal, Newton César, a Marcele Santos, a Marinéria, a Julieta Faustino, Valdir Alves, a Catiúcia, a Daniele Bruno, Angel, nossa, um monte de gente está presente aqui, a gente demais, olha, tem umas 10 páginas aqui, talvez a gente tenha perdido alguma pergunta, eu peço desculpas ao pessoal do canal se eu comi mosca em alguma pergunta, mas é porque às vezes começa a subir muito rápido, a gente perde. Mas agradecer a você, Ana, eu sinto-me muito lisonjeado nesse projeto. Esse projeto aqui é um cantinho de amor, é um cantinho que eu precisei construir em um outro lugar para poder falar das coisas sem tomar essas pedradas. Eu acho que eu talvez não seja pessoalmente tão forte como você, porque você aguentou muita pedrada e eu não tenho essa fortaleza que você tem, mas eu realmente espero que esse programa aqui seja uma coisa importante para as pessoas. Eu aposto nisso verdadeiramente, eu tenho me dedicado a isso quase que, eu não vou dizer integralmente, porque eu trabalho na UF, eu sou professor da UF, eu tenho lá os meus afazeres, mas assim, todo o meu tempo vago é totalmente dedicado à matemática humanista. Então eu estou muito feliz porque você representa isso, você representa também o que eu penso sobre educação matemática, sobre matemática. Eu estou muito feliz mesmo de recebê-la. Vamos ter um programa para falar de matemática moderna. Você falou aí, eu já aceitei. Então, o pessoal que está presente aqui no chat, ó, o Marcos Silva, lá de Pernambuco, novamente, ó, Ana, você proporcionou um novo significado para o ensino de geometria, receba a nossa gratidão, sabe? A Aline, por mais momentos como esse, é muito amor, Ana, é muito. É muito. Eu vou aqui consolidar isso daqui tudo para você. Agradeço a todos os presentes. Ana, muito obrigado. Beijo para todo mundo. E até a próxima, né? Até a próxima, Ana. Então, valeu, vou aqui me despedir. Obrigado, Ana. Uma boa noite a todos. Pessoal, na semana que vem a gente volta com mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Não percam, fiquem ligados ao canal, se inscrevam, fiquem ligados no Facebook, visitem o site da Matemática Humanista e não percam. Até o próximo programa. Um grande abraço para vocês. Tchau.